Bem-vindos a mais um episódio de Grave Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta. Esse episódio eu vou colocar como se fosse um bônus, mas na verdade ele é o primeiro episódio que eu fiz, mas eu decidi regravar ele porque não sei o que aconteceu, ele simplesmente apagou. Então eu decidi gravar ele de novo, porque no primeiro episódio eu estava bem nervosa pra falar, e agora que eu já tô um pouquinho mais solta, eu acho que eu vou conseguir contar melhor essa história. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar alguns assuntos que vamos discutir durante o episódio. Iremos falar sobre suicídio, depressão, bulimia, perda de peso e distúrbios alimentares no geral. Então, se você não se sentir confortável, por favor, não ouça esse episódio. Garanto que vão ter outros que você vai poder ouvir, então aqui fica o meu aviso. O episódio de hoje é sobre Joe Cinque. Joe Cinque nasceu dia 11 de junho de 1971, fazendo dele um canceriano. Nascido em Newcastle, na Austrália, onde ele passou a maior parte da sua vida com seus pais, Maria e Nino, imigrantes italianos, com seu irmão mais novo. Joe se formou em engenharia civil em 1994. De acordo com relatos de colegas, ele era muito extrovertido e cresceu sempre muito envolvido com esportes. Sempre cheio de amigos, muito popular, não aquele popular que a gente está acostumado a ver em filmes, mas aquele popular que estava sempre cheio de muitos amigos. E ele também é descrito como uma pessoa que não gostava muito de brigar. De acordo com os amigos dele, ele era uma pessoa que qualquer pessoa se sentia confortável para poder conversar com ele. Depois de se formar, ele viajou por 2 meses e assim que voltou, começou a trabalhar em uma empresa de engenharia civil que o seu pai e avô trabalhavam. Em 1995, depois de sair do trabalho, Joe saiu com os amigos para um bar local e foi onde ele conheceu Anu Sain. Anu Sain nasceu dia 3 de setembro de 1972, fazendo dela uma virginiana, nascida na Índia, mas ela se mudou para a Austrália com os pais quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Filha única de médicos, Anu era uma excelente aluna, e seus pais relatam que ela teve uma infância e uma adolescência normal. Porém, com o tempo, Anu começou a desenvolver diversos problemas com seu corpo, a desenvolver depressão também. Mesmo com isso, ela sempre foi uma excelente aluna, uma das melhores da sua sala, na verdade. Ela conseguiu ingressar na Universidade Nacional Australiana para fazer uma dupla graduação, em Economia e em Direito. Antes de conhecer Joe, durante a faculdade, Anu conheceu Simon Walsh, uma pessoa que vai ser importante mais pra frente no caso. Esse relacionamento trouxe até ele descobrir uma traição de Anu. Na época que Joe e Anu se conheceram, Anu namorava Simon Walsh, e ele acabou descobrindo a traição dela e terminou o relacionamento. Quando ela conheceu Joe, ela enfrentava já diversos problemas com seu peso. No início do relacionamento, eles namoraram à distância, já que Joe morava em Newcastle e Anu morava em Canberra, cerca de mais ou menos 5 horas de viagem. Mas, mesmo com a distância, Joe estava sempre ao lado dela. Ele largava tudo que estava fazendo para ir até a cidade onde Anu estava, porque ela precisava dele ao lado dela. Eventualmente, Joe acabou se mudando para a cidade que Anu estudava. Eles compraram uma casa juntos e tinham uma conta conjunta que era para economizar o casamento dos dois. Os pais de Joe citam no documentário Crimes que Chocaram a Austrália, que está disponível no YouTube, que eles nunca gostaram muito do relacionamento dos dois. Eles perceberam uma mudança de comportamento em Joe com a evolução do relacionamento, e até chegaram a ter uma conversa com ele sobre o relacionamento, mas Joe chegou a dizer para os pais para que eles não fizessem ele escolher entre eles e Anu. Ele disse que ele amava os pais, mas que Anu precisava dele. Então, seus pais, mesmo não gostando do relacionamento dos dois e de Anu, ficaram ao lado do seu filho no que ele decidiu. Uma coisa que a mãe de Joe comentou foi que eles sempre foram uma família muito unida, e eles jantavam juntos, antes de Joe se mudar para Canberra. Eles tinham um horário definido que era às 7 horas da noite, e toda vez, quando eles estavam sentados na mesa para comer juntos, Anu ligava e ficava horas no telefone com Joe, porque ela precisava dele. A mãe dele disse que ela chegou a falar para ela ligar só um pouco mais tarde, nem que se fossem às 8 horas da noite, só para eles poderem jantar juntos e poder ter um jantar em família. Mas Anu nunca parou de ligar bem na hora da janta deles, o que já mostra como era o relacionamento dos pais de Joe com Anu. Mesmo com Joe ao seu lado, a saúde mental de Anu só piorou. Ela alegava que ela não estava se sentindo bem, foi em diversos médicos se queixando de problemas de estômago e dores frequentes no corpo. Médicos fizeram diversos exames, mas fisicamente Anu estava completamente normal. Mas ela não acreditava no diagnóstico dos médicos. Ela tinha certeza que ela tinha alguma doença terminal. Seu pai relatou que ela sempre reclamava de dores no corpo e um mal-estar constante.
ainda obcecada por seu peso, ela frequentava academias constantemente e começou a tomar remédios para induzir o vômito. Um remédio que ela disse que ela ouviu Joe comentar que diversos modelos faziam uso para emagrecer. Anu relata que ele indicou esse remédio para ela, para que ela pudesse emagrecer, mas outras fontes afirmam que ele não conhecia nenhum medicamento para emagrecer ou que ele pode ter só comentado em uma conversa paralela. Ela sentiu que ele estava dando uma indireta para ela, e ela o culpa por induzir ela a tomar esse remédio e, consequentemente, piorar seu estado físico. E com esse medicamento e a ideia de que ela tinha uma doença terminal, a culpa era do medicamento que ela tinha começado a tomar e, claro, que de Joe. A partir desse momento, Anu começou a odiar Joe, mas mesmo assim ela não queria deixar ele. Em certo momento do relacionamento, de acordo com o episódio sobre o caso, no podcast Case File, Anu se convenceu que ela tinha também AIDS e que Joe tinha sido responsável por infectar ela. Então, ela colocou gotas de sangue na escova dele para infectar Joe. Só que deixando claro aqui, Joe não tinha AIDS e ela também fez o exame e deu resultado negativo para AIDS. Mas ela simplesmente não acreditou e mesmo assim ela quis tentar infectar Joe colocando sangue na escova de dente dele. Anu, a partir de um certo momento, começou a acreditar que ela tinha diversas doenças. E por mais que ela fizesse diversos exames, com diversos médicos, nada constava em seus exames. Fisicamente, Anu estava completamente normal, mas mesmo com tudo isso, ela nunca acreditou que ela não tinha nada. Ela tinha certeza que ela iria morrer ou que ela tinha uma doença terminal. Anu chegou a comentar com diversos colegas que ela queria matar Joe, seu ex-namorado, e todos os médicos que tinham errado em seu diagnóstico. Ela começou a espalhar que ela tinha uma doença terminal e que ela não tinha muito tempo de vida. A frequência na faculdade começou a diminuir cada vez mais e antes, Anu era sempre vista muito bem vestida. Ela parou de ligar para sua aparência e diversos colegas falam que ela ficou desleixada. Ela chegou ao ponto de dizer aos conselheiros da faculdade que Joe a agredia fisicamente e verbalmente, e disse que Joe a culpava por ter agredido ela, já que ela tinha se tornado praticamente uma dona de casa e ela tinha que ser exemplar. Anu disse a esse conselheiro que ela não podia simplesmente abandonar ele, porque ela dependia emocionalmente e economicamente, já que ela afirmava que ela tinha a tal doença terminal e precisava dele para o tratamento. Deixando claro aqui que nunca foi comprovado que Joe tenha sido agressivo com ela, muito pelo contrário, ele sempre foi muito amoroso e muito companheiro. E então, com toda essa história que ela mesma criou em sua cabeça, que ela iria morrer de uma forma ou de outra, Anu decidiu que ela queria tirar sua própria vida. Vários colegas relatam que viam ela na biblioteca da faculdade pesquisando sobre suicídio. Só que ela não podia fazer isso sozinha. Uma amiga, Mahavi Rao, colega de sala e a partir de agora sua fiel escudeira, iria ajudar ela na tentativa de suicídio. Não encontrei muita coisa sobre Mahavi, só que ela era uma colega de sala de Anu e muitas fontes dizem que era obcecada em agradar qualquer pessoa e principalmente tentar agradar a sua melhor amiga, Anu. Assim as duas, Anu e Mahavi, começaram a fazer diversas pesquisas sobre suicídio. A princípio, Anu quis tomar posse de uma arma, mas não obteve sucesso. Então, as duas viram que suicídio por overdose era um jeito mais fácil do que conseguir uma arma. Mahavi disse para a amiga que ela conhecia um colega da faculdade que geralmente pedia drogas, e foram até esse colega perguntar sobre que droga teria o efeito de apagar alguém e ter uma overdose. Esse colega, um especialista se vocês me perguntarem, disse que a heroína era uma droga muito boa para deixar a pessoa calma, e além de explicar sobre a dosagem de risco, chegou a dar aulas de como injetar heroína em alguém e em si mesmo. Heroína é uma droga que causa relaxamento, fuga da realidade, alívio de dor, ansiedade e sensação de calma e tranquilidade. Tudo o que Anu queria. Ela começou a falar que ela só queria que Joe dormisse e não acordasse a tempo de tentar salvar a vida dela. Então, com o conselho de outra colega, que era usuária de drogas e já tinha tido uma overdose por heroína, disse que se ela juntasse uma determinada quantidade de sedativos e heroína, Joe não acordaria a tempo de conseguir salvar a vida dela. Isso foi o que Anu tinha dito a princípio, mas esse não era o plano de Anu. Senão, eu claramente não estaria contando sobre esse caso para vocês. E é aí que entra uma das primeiras coisas que deixa muitas pessoas chocadas em relação a esse caso. Assim que Anu decidiu que ela iria realmente cometer suicídio, ela decidiu que ela não iria sozinha.
ela iria levar Joe junto. E pior, ela queria fazer uma festa de despedida antes de partir. Ela e Mahavi convidaram diversas pessoas para esse jantar. É citado que foram até pessoas aleatórias que elas nem conheciam direito. Elas disseram para essas pessoas que seria um jantar de despedida, que Anu estava muito doente e não tinha muito tempo de vida, que ela queria se matar e que o namorado estava de acordo, porque ele também não queria que ela sofresse mais. É reportado que Mahavi chegou a dizer: "Vocês não vão querer perder esse jantar, vai ser o evento do ano", explicando o plano de Anu. Só que Joe não fazia ideia de que Anu tinha esse plano ou que ela o culpava de tudo de ruim que estava acontecendo na vida dela. Joe simplesmente chegou em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, e viu Anu que tinha preparado o jantar e a casa estava cheia de convidados. Ela disse para ele que eram colegas de sala. Joe, na verdade, ficou feliz em ver a namorada, que parecia muito mais animada do que antes, sendo que o relacionamento dos dois também estava se desgastando. Por mais que Joe fizesse, parecia que nunca era o suficiente para Anu. E ele, depois de muitos avisos de amigos e parentes, começou a perceber isso. Um dos amigos da família Cinque disse no documentário que Joe tinha acabado de comprar um carro novo e que ele tinha planos de fazer uma viagem pela Austrália, e Anu não estaria inclusa nesses planos. O que a família julga também ser um dos motivos que Anu tem tomado a decisão de não somente tirar sua própria vida, mas levar Joe junto com ela. O plano seria depois do jantar de despedida. Anu iria colocar sedativo no café de Joe, o suficiente para deixar ele inconsciente, e depois injetar heroína nele, e em seguida ela cometeria suicídio da mesma forma. Além do colega que ensinou como injetar heroína, Anu teve conselhos de outra colega sobre a dosagem certa para apagar Joe. Porém, nada foi como planejado. Joe, depois de tomar o café batizado, ficou inquieto e, mesmo sonolento, ele se mexia constantemente durante a noite e madrugada toda. Ela chegou a injetar heroína em Joe, mas ele não estava tendo a reação que ela queria, o que deixou Anu desesperada e muito inquieta, e ela ligou para a colega e disse que a dose de sedativo não tinha sido suficiente para apagar Joe, e que não tinha dado nada certo. Então, Joe acorda no dia seguinte simplesmente com uma tremenda ressaca e muito sono. Só que, ao invés de desistir de seu plano, Anu foi com Mahavi, com mais dinheiro, comprar o dobro da última dosagem que ela tinha comprado de heroína e mais sedativos. E foi que ela preparou outro jantar de despedida. No dia 24 de outubro de 1997, ela convidou novamente outros colegas para a festa de despedida, e ela e sua amiga Mahavi disseram que dessa vez iria dar certo. Infelizmente para Joe, deu certo. Como da última tentativa, Joe ficou inquieto e sonolento, acordando e apagando diversas vezes durante a noite. Anu, mesmo com Joe inquieto e se mexendo, injetou toda a heroína que ela tinha comprado para ela e para ele. Só que o tempo todo Joe resmungava e se mexia muito, muitas vezes até recobrir a consciência, o que fez Anu ficar desesperada. E foi quando ela liga para outra colega, a que vendeu os sedativos, e essa ligação acabou sendo gravada pela secretária eletrônica. E Joe ainda estava vivo nessa gravação. Nessa conversa, Anu começa perguntando o quão fortes os sedativos que ela tinha dado para ele eram, e que ela estava preocupada com Joe, e no fundo dá para ouvir Joe dizendo para ela que ele estava bem e que não era para Anu se preocupar. Um pouco da situação, e pelo motivo Joe está falando no fundo, é que Anu disse para ele que foi Mahavi a pessoa que colocou os comprimidos no café dele, e que ela estava furiosa com a amiga tenha feito uma coisa dessas, já que Anu tinha comentado para a amiga que Joe havia reclamado que ele estava muito cansado ultimamente e não conseguia relaxar. Então, mesmo a colega do outro lado da linha, sabendo a verdade, ela conseguiu enganar Joe até o último momento, mostrando que Joe não fazia ideia que sua namorada estava tramando. Na ligação, Joe diz que ele estava se sentindo bem, mas que ele queria muito ir dormir, para não ficar preocupada com ele desligar o telefone e não perturbar a amiga dela, porque já se passavam das 10 horas da noite. Durante a madrugada toda do dia seguinte, Anu ligou diversas vezes para várias pessoas, falando que ela estava se sentindo estranha, que ela achava que Mahavi tinha colocado alguma coisa na bebida dela, ou que ela estava preocupada com Joe, enquanto ela estava dopada, mas recobria a consciência ainda. Durante esse período, Anu injetou diversas vezes heroína somente em Joe. Não há relatos que ela tenha alguma vez injetado droga nela mesma. Por volta das 9 horas da manhã, Anu deixa Joe dormir em casa
e vai até a casa da colega que vendeu heroína e deu aulas como injetar drogas em si mesmo, que no documento do processo é chamado de Mr. T. Ela leva o dinheiro para ele para comprar mais heroína e ele disse que ela voltou ainda mais 3 vezes na casa dele. Também é reportado que Mahav fez um saque de $250 australianos, depois de ter ligado para ela para pedir dinheiro para comprar mais drogas, porque Joe ainda estava vivo. Testemunhas viram Anu ir até o carro de Mahav e reportam que ela parecia estar totalmente acabada, mas ao mesmo tempo ninguém fazia ideia do que ela estava fazendo na própria casa. E naquele momento, Mahav disse que ela não teria mais nada a ver com o que estava acontecendo. Lembre-se muito bem disso. Então Anu voltou para casa e injetou toda a heroína que ela tinha comprado em Joe. Não é mencionado em algum lugar qual foi a quantidade exata que ela injetou no namorado, mas era uma dosagem muito mais alta do que seria uma dose letal. Ela ligou novamente para a colega que já tinha tido uma overdose por heroína, dizendo que os lábios de Joe estavam começando a ficar um pouco azul e que ele estava respirando ainda, porém em um intervalo de 10 segundos. Anu ficou com medo de que Joe voltasse e descobrisse seu plano. Ela contou a essa colega no telefone que ela estava com medo de que ele descobrisse alguma coisa e que ele ficaria bravo com ela. Essa colega disse para Anu para ligar para a emergência, mas ela ainda ficou indecisa, então foi que a colega foi firme com ela e disse que Anu estava sendo uma egoísta. E a colega então falou: se você ligar agora para a ambulância, você vai ter um namorado bravo com você. Se você não ligar, você vai ter uma acusação de homicídio nas suas mãos. E depois dessa conversa foi quando Anu tomou a decisão de ligar para a emergência. Só que tudo poderia ter dado certo. Talvez os paramédicos tivessem chegado ao tempo e revertido o quadro de Joe, se tivesse sido durante a noite. Porém, Anu demorou praticamente 2 dias para tomar a decisão de ligar para a emergência. Durante esses 2 dias, em nenhum momento, Anu parou de injetar droga em Joe, muito mais do que seria necessário para matar alguém. Só que a ligação de Anu para a emergência também é algo impressionante que dá muita raiva nesse caso. Ela começou falando que ela tinha uma emergência e que o namorado possivelmente estaria tendo uma overdose por heroína. O operador perguntou possivelmente e ela disse que ele estava vomitando sangue e que ele estava respirando, mas a frequência estava muito espaçada. Ela foi instruída a fazer respiração boca a boca para tentar ajudar ele a respirar, enquanto a ambulância não chegava no local. O operador diversas vezes perguntou o endereço e, ao invés de falar o endereço, ela começou a perguntar se era um mau sinal ele estar vomitando sangue e se ele iria sobreviver. Claramente, desviando o foco e não dando nenhum tipo de resposta para ajudar a ambulância a chegar o quanto antes. Anu continuou desviando das perguntas, o operador da chamada de emergência continuou pressionando ela e claramente durante a ligação dá para ver o quão frustrado ele fica com ela e chega a falar para ela se ela não responder e dar o endereço, não seria possível salvar o namorado dela. Até então que ela dá um endereço falso e diz que seu nome era Olivia. Anu mentiu e fez que os paramédicos fossem em outro endereço, continuou perguntando para o operador se ele ia morrer e agora ele estava vomitando líquido marrom. Demorou mais ou menos 20 minutos para que ela falasse o endereço certo para a ambulância chegar finalmente ao local. É evidente que o operador estava frustrado com as respostas de Anu e a falta de responsabilidade dela por, primeiro, mentir sobre as informações para que a ajuda pudesse chegar o quanto antes no local, e por ela estar perguntando se a situação de Joe era grave, ao invés de responder às perguntas. Finalmente, assim que a ambulância chegou ao local e encontraram Joe deitado na cama, viram que ele estava inconsciente, com o líquido marrom saindo pela boca o tempo inteiro. Os paramédicos que estavam no local informaram em registros que Anu tentou fazer respiração boca a boca e que seu vestido branco e seu rosto estava todo sujo de líquido marrom. Porém, a tentativa de ajudar ele a respirar não foi eficaz, pois, pela quantidade de líquido que ele tinha soltando pela boca, as vias respiratórias dele estavam totalmente obstruídas. Infelizmente, não teria mais nada que os paramédicos pudessem fazer. Joe Cinque morreu dia 26 de outubro de 1997. Anu demorou praticamente 2 dias para matar seu namorado. Assim que Anu viu que os paramédicos pararam de reanimar Joe, ela começou a gritar para que eles não parassem de tentar reanimar o rapaz, que não era desse jeito que as coisas deveriam acontecer. Era para os dois irem juntos. Ela continuou a gritar e chorar, pedindo para os paramédicos para que eles não parassem, e que eles tinham que trazer Joe de volta. Assim que os paramédicos ouviram que Anu tinha dito que elas tinham que ir juntos,
eles ligaram para a polícia. Ela continuou agindo completamente desesperada, chorando, andando de um lado para o outro pela casa. Os paramédicos descrevem que ela estava bem descontrolada e, ao mesmo tempo que ela estava chorando, no outro, ela começava a pedir para sair de casa para fumar, porque ela estava muito estressada. O que é lógico, os paramédicos não permitiram que ela saísse de casa, porque eles não sabiam o que ela podia fazer. De acordo com uma das paramédicas que estava no local, eles chegaram a perguntar para ela se eles tinham escrito alguma carta de suicídio, já que normalmente é algo que acontece em casos assim. E a Anu respondeu que não, que eles tinham planejado cometer suicídio juntos faziam 2 meses e que Joe começou a se drogar por volta das 3 horas da manhã. Mas quando a polícia chegou no local e começou a questionar a Anu sobre o que tinha acontecido, ela falou que ela tinha dado sedativo para Joe para que ela pudesse cometer suicídio e ele não acordasse para tentar salvar ela. Ela disse para o policial no local que ela tinha injetado heroína nela mesma e em Joe para que ele não acordasse. Depois disso, Anu foi presa por homicídio. Ela resistiu e tentou sair do carro. Eles tiveram que algemar e colocar ela no carro à força. E somente, depois de terem prendido ela, descobriu uma de várias mentiras de Anu. A primeira, de que seu nome não era Olivia. 2 dias depois, a polícia também prendeu sua amiga, Mahavi. As duas, a princípio, seriam julgadas juntas em 1998, mas o corpo de jurados foi dispensado, provavelmente devido ao caso que se tornou famoso na Austrália, e Anu e Mahavi seriam julgadas separadamente e somente por decisão de um juiz. Como a família de Joe era de uma cidade distante de onde aconteceu o crime, a polícia foi até a cidade natal de Joe, Newcastle. A mãe de Joe fala no documentário que assim que a polícia falou que eles teriam que conversar com ela sobre Joe, ela disse que ela não queria ouvir mais nada. Ela falou, ela matou ele, não é? Eu não preciso ouvir mais nada, e caiu em prantos. Ela disse que Joe sempre ligava para ela todos os dias, pelo menos uma vez. Como ele não tinha ligado, ela sabia que tinha algo de errado. E assim que a polícia apareceu, ela tinha certeza de que Anu teria feito algo com seu filho. Durante o tempo que houve a preparação do caso contra Anu e Mahavi, que foi praticamente 18 meses, Anu escreveu diversas cartas para sua família. Em uma delas ela disse, eu vi ele morrer, eu não fiz nada para salvar ele. E eu pensei, merda, eu não posso morrer. Eu sei que a promotoria tem muitas evidências contra mim. E eu posso chegar a ficar 20 anos presa. Eu acabei com a provável vida perfeita que eu poderia ter com Joe. Como eu queria que nada disso tivesse acontecido. Eu poderia ter casado com ele. Depois de terminar a faculdade, talvez ter filhos, ter uma vida boa. Eu tinha uma vida perfeita. Eu tinha dinheiro, uma carreira como advogada pela frente. Tudo. Agora eu não tenho nada. Tudo culpa da minha estupidez. Eu poderia ter um homem mais incrível do mundo do meu lado. Agora todo mundo está melhor sem me ter em suas vidas. Eu aposto que todos estão rindo de mim. E antes, as pessoas provavelmente tinham inveja da vida que eu tinha. Agora ninguém gostaria de estar no meu lugar. Durante o julgamento de Anu, a defesa abordou a saúde mental dela, claro. O pai de Anu foi uma das testemunhas, dizendo que durante a sua adolescência, ela começou a se rebelar. Não queria mais ajudar a mãe em casa, não fazia mais as lições de casa direito e estava sempre fugindo de casa para se encontrar com diversos garotos. E logo em seguida seu pai cita que as dietas malucas começaram e a preocupação constante pelo seu peso e sua aparência começaram também. Mas, mesmo deixando os deveres de casa de lado, Anu sempre se destacou na escola e ela estava sempre entre os melhores alunos de sua sala. Com suas notas altas, ela conseguiu ingressar na Faculdade Nacional Australiana para estudar Direito e Economia. O pai de Anu cita que ela foi morar em Canberra para estudar e ela não lidou muito bem em ficar longe de casa. Ele cita que ela sempre estava no telefone com a mãe, reclamando de estar sentindo falta de casa, e ela chegava a ligar 5 ou 6 vezes por dia. Os pais dela estavam preocupados com as constantes idas às academias e suas dietas malucas continuavam. Pouco tempo depois, Anu começou a namorar Simon Walsh, e seu pai diz que por um tempo, Anu começou a ficar mais estável e mais contente. Ela conseguiu terminar o curso de economia e continuou estudando em seu curso de direito. Como eu cheguei a comentar no começo, esse relacionamento consta como muito importante e teve um impacto muito grande em Anu. Quando ela e Joe começaram a ficar juntos, como eu citei, Anu estava indo em um relacionamento sério com Simon Walsh. Eles moravam juntos e quando ele descobriu a traição, eles tiveram uma briga bem calorosa.
e Anu chegou a comentar ao psiquiatra que estava do lado da defesa que ele chegou a fazer um comentário que ela era intelectualmente inferior a ele e que isso machucou muito seus sentimentos e foi algo que ficou na mente dela durante muito tempo. Antes de continuar a discussão detalhada do julgamento de Anu, quero ressaltar que a partir desse momento irei descrever com mais detalhes sobre a saúde mental dela. E isso eu vou acabar citando com mais detalhes sobre distúrbios alimentares e suicídio. Então, durante as férias da faculdade de Anu volta para casa e seus pais descrevem que ela havia mudado muito. A filha que eles conheciam estava completamente diferente. Ela não ligava mais para sua aparência, não queria mais sair de casa e chorava por qualquer motivo. No final de 1995, o pai de Anu diz que ela estava muito magra. Ele descreve que ele conseguia ver os ossos de sua filha, mas que ela sempre levantava a camisa e apertava a suposta gordura localizada, dizendo quão gorda ela estava. Ela chegou a comentar que sentia que parecia que sua cabeça estava em outro corpo que não fosse o dela. Ela não dormia mais direito, e seus pais citam que ela ficava andando para a casa de um lado para o outro, chorando e se beliscando, puxando a sua pele constantemente. Anu começou a falar com seus pais naquela época que ela sentia que ela estava enlouquecendo. Os pais dela, como médicos, sabiam que sua filha estava sofrendo distúrbios alimentares e que ela deveria ter uma ajuda psiquiátrica. Porém, ao invés de acertar ajuda, ela, na verdade, quis que seu pai marcasse com um cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração. E por incrível que pareça, os pais pagaram para ela fazer uma cirurgia, mas poucas horas antes da cirurgia, ela simplesmente cancelou e não apareceu. O pai de Anu fala também que sua filha sentia muita falta de Joe. Os promotores chegaram a perguntar se ela tinha contado o que ela tinha feito e como ela tinha matado Joe. E o pai dela disse que ele não quis entrar nesse assunto com ela, porque ela já estava perturbada o suficiente, e que ela estava doente e ele não queria que ela ficasse nervosa e queria que ela relaxasse toda vez que eles conversassem. Eu acho que o testemunho dos pais de Anu e a defesa tinha uma boa base de como Anu sofria com a constante presença de distúrbios alimentares e se recusava de todas as formas ter ajuda, mas também mostra o quão os pais de Anu faziam tudo por ela, assim como a carta que ela escreveu mostra que ela não sente culpa de ter matado Joe. Mostra, na verdade, o quão culpada ela sente por ter destruído a própria vida. Como os outros tinham inveja dela, e agora todos estavam rindo dela. Isso mostra um outro lado de Anu. Por mais que seja claro que ela sofreu com a saúde mental dela, mostra também a personalidade dela. Mostra aqui como os pais dela cegamente acreditavam em tudo que a filha falava, e que ela não estaria em sã consciência do que ela tinha feito, e que ela era jovem demais para entender o que ela estava acontecendo, o que estava acontecendo até mesmo com ela. Também no testemunho do pai de Anu, ele disse que em 1996, o ano que Anu começou a namorar Joe, ele viu como a sua filha estava feliz ao lado do rapaz. Mas, como da última vez, ela começou a perceber que Anu começou a decair. E dessa vez, ela começou a se queixar de constantes dores nas pernas, uma onda de calor e dores pelo corpo todo. Era como se o corpo todo estivesse formigando. Mas, mesmo assim, ela mais uma vez se recusou a ir a um psicólogo ou a um psiquiatra. Diversos colegas citam que ela começou a falar que a vida não valia mais a pena e que ela estava cansada de tudo. Em agosto de 1997, ela começou a vender suas roupas e CDs e começou a achar que ela estava perdendo músculos e ela estava reclamando de muitas dores pelo corpo. Há documentos que comprovam que os pais ligaram 2 vezes para a Central de Atendimento de Emergência de Saúde Mental para checar como Anu estava, mas ela negou a ajuda deles e não deixou eles nem ao menos entrar na casa dela. Anu admitiu que ela injetou uma dose letal em Joe, mas a defesa teve como estratégia de que a responsabilidade fosse diminuída devido à saúde mental de Anu. Outra estratégia que o livro Joe Tinque's Consolation, que eu achei muito interessante, foi ter um julgamento sem ter um júri. Ela seria julgada apenas por um juiz. A autora do livro, Ellen Garner, discute que ela conversou com diversos jornalistas que compareceram ao julgamento e que era visível que se Anu tivesse um júri e tivesse mulheres nesse júri, seria muito difícil ela conseguir ter uma chance. Lembrando que estamos no final dos anos 90 e que ainda, infelizmente, Anu seria muito criticada pela mídia por suas roupas e por sua aparência, principalmente pelo seu jeito de ser. E seus advogados sabiam que complicaria a defesa e um júri constituído por mulheres, ela não teria a simpatia do júri. Outra coisa que eu achei interessante foi que eu tive acesso ao documento do caso de Joe, e nesse documento é citado que Anu começou a ter uma vida promíscua a partir dos 13 anos de idade, falando que ela usava as roupas curtas
e sobre o interesse por garotos, o que me deixou mais chocada, e lembrando de novo que isso é no final dos anos 90, e por mais horrível que seja o que ela fez com o Joe, é impressionante que com um caso até que recente, tem essa visão. Outro motivo que os advogados de defesa não queriam um júri. Porém, existem diversos registros da escola de Anu que só possuíam elogios, e eram comentários positivos sobre a facilidade de aprender e seu comportamento com seus colegas e professores. No lado da acusação, foram citados todas as vezes que Anu comentou que Joe era culpado de tudo, sobre o incidente em que ela acreditava que ela tinha AIDS, que ela quis infectar Joe porque ela sentia que não era justo ela ter contraído e ele não, ou das vezes que ela culpou Joe por começar a tomar o medicamento que o induzia o vômito. E como ela acreditava que ela tinha uma doença degenerativa dos músculos e que aquilo era culpa de Joe, deixando claro que muitos colegas de sala dela testemunharam contra ela no julgamento. Vários colegas são citados no documento do processo. Teve testemunhas que disseram que ela, diversas vezes, dizia que odiava Joe e que ela tinha vontade de matar ele. E uma coisa que ela disse, que eu deixei para falar agora, e tem testemunhas que afirmam que ela disse isso, que ela estudou diversos textos relacionados à psiquiatria, e que ela conhecia as brechas na lei, e que não seria muito difícil convencer qualquer pessoa de que ela era louca. Uma coisa que eu pensei em falar no começo, mas achei melhor falar agora, já que eu realmente quis entender o caso. Como eu falei no começo, Anu e Mahavi convidaram diversas pessoas para jantar de despedida, e é lógico que vem a primeira pergunta de várias. Como ninguém falou nada. Somente uma pessoa tentou fazer alguma coisa. Nos documentos do processo, a pessoa é chamada de Miss J. Ela foi ao jantar de despedida e, pelo que ficou subentendido, ela era colega de quarto de Mahavi. E por volta das 3 horas da manhã do dia seguinte, ela acorda e vê que Mahavi tinha voltado para casa. E ela começa a contar o plano de Anu para ela. Então, ela e Anu tiveram uma conversa por telefone, onde Miss J diz que Mahavi contou tudo para ela do plano de suicídio, sobre matar Joe, e que ela não estava se sentindo bem, nem um pouco confortável em saber sobre isso. E ela queria falar com um dos colegas de sala ou ligar para a polícia. Depois de muita discussão entre as duas, Anu acabou dizendo: "Eu nunca conseguiria fazer isso, fazer algo contra Joe, porque eu olhei para ele, depois de 2 horas e percebi que ele era o único que ficou do meu lado, e eu amo ele. Nós estamos noivos e vamos nos casar. Você vai acabar com nós dois se falar alguma coisa." Anu chegou a se abrir e falar que por mais que ela amasse Joe, ela o culpava pela condição de saúde dela. E Miss J disse: "Você não pune alguém matando. Você termina o relacionamento." Mas pelo desfecho que a gente já sabe, isso não fez com que Anu parasse. Essa testemunha tentou falar com outro colega de sala sobre o que a Mahavi tinha contado para ela, mas ele simplesmente não quis saber e disse que nunca aconteceria isso porque o casal se amava, que quem estaria em real perigo seria Anu e não Joe. Então, eles não comentaram mais nada sobre o assunto. E agora vamos finalmente para a parte que todo mundo está esperando. E o motivo principal que eu decidi estudar esse caso e não podia deixar de compartilhar com mais pessoas. Anu Sain foi inocentada de homicídio doloso, aquele com intenção de matar, e foi considerada culpada por homicídio culposo, sem intenção de matar, devido ao seu estado mental durante o ocorrido. Ela foi sentenciada a 10 anos de cadeia em 1997 e foi solta em 2001 em liberdade condicional. Enquanto o julgamento de Anu estava em andamento, Mahavi e sua amiga estavam em liberdade condicional. Os pais dela pagaram uma fiança de $100 mil australianos, sendo que ela teria que ficar em casa com seus pais em Sydney. Mahavi seria julgada apenas 1 ano depois do julgamento de Anu. O julgamento dela, então, ocorre em 1999, e ela foi acusada de homicídio culposo, tentativa de assassinato e administração de drogas ilícitas. É descrito que ela não quis falar com ninguém, com nenhum jornalista, nem a autora do livro Joe Tinque's Consolation, e claro que ela não quis testemunhar, nem no próprio julgamento, nem no da Anu. Eu não tenho dúvida de que a Anu era uma pessoa extremamente manipuladora, e sabia fazer com que as pessoas de sua volta fizessem tudo o que ela quisesse. Mas foi usado no tribunal que Mahavi era uma pessoa boa, e que ela nunca conseguiria dizer não a ninguém. Que ela foi manipulada e controlada por Anu. Nos documentos do julgamento de Mahavi consta que claro que ela participou e ajudou Anu com o jantar, até a comprar as drogas e tudo mais, porém, não significa que ela tinha a mesma intenção que Anu.
de matar Joe e cometer suicídio. A defesa disse que ela esperava que Anu talvez mudasse de ideia. Outra questão que foi abordada foi que Mahavi deu dinheiro para Anu comprar mais heroína. Porém, a defesa alega que Anu disse para Mahavi que era para ela mesma. O que é mais estranho é que Anu é retratada como uma pessoa ruim, nos 2 julgamentos, e é incrível que eles chegaram até a elogiar Mahavi nos documentos do processo, dizendo que ela era uma pessoa boa e que ela se importava com os outros, e que ela não demonstrou nenhum motivo para matar Joe, que ela só estava querendo ajudar sua amiga. E no final, Mahavi foi inocentada de todas as acusações e saiu em liberdade no mesmo dia. O argumento do juiz para inocentar Mahavi foi de que ela não tinha a mesma responsabilidade legal em relação ao Joe. Alegaram que ela não teve participação ativa e ela foi excluída do ato pela própria Anu. Anu, durante os 4 anos que ela ficou presa, ela terminou o curso de Direito e se especializou em Criminologia e fez sua tese em mestrado, uma pesquisa que foi sobre criminalidade feminina na Austrália. Ela chegou a entrevistar 75 mulheres para pesquisar os eventos na vida delas que levaram a elas cometerem algum tipo de crime. E em 2013, ela deu entrevista a uma revista e ela disse: "Eu assumo total responsabilidade do que eu fiz. E é algo muito difícil de aceitar. É algo que eu convivo todos os dias. É difícil, toda a noção de responsabilidade se baseia no momento que eu não estava pensando racionalmente. E torna mais difícil ainda agora que eu tenho que olhar em um estado totalmente irracional. Eu tive diversas pessoas que me falaram que eu deveria procurar ajuda e tratamento, mas eu estava consumida pela minha saúde mental fragilizada." Ela chegou a dar uma entrevista em 2017 para um programa de TV australiano e chegou a pedir perdão para os pais de Joe por que ela fez. E ela disse que ela estava passando por um momento muito difícil naquela época e que era horrível ser chamada de assassina. E o programa chegou a mostrar aos pais de Joe esse vídeo, porém os pais dele falaram que eles nunca vão conseguir perdoar a Anu pelo que ela fez com o filho dele. E a mãe dele disse: "Eu não acredito nessa merda de desculpa de que você não sabia o que estava fazendo. Eu te chamo de demônio e você é um. Você é um monstro. Você destruiu a minha vida. Você destruiu a minha família. Você matou a coisa mais preciosa que eu tinha na minha vida. Eu não quero mais olhar para sua cara, nunca mais." Enfim, depois de ficar pesquisando semanas por esse caso, teve momentos que eu tive que parar pela injustiça que esse caso traz. Na minha opinião, é uma injustiça atrás da outra. Por mais que eu acredite que a saúde mental de Anu tenha sido realmente o fator predominante nas ações dela, mas não acredito que ela estava em um surto psicótico. Ela estava consciente o tempo todo. Ela planejou, pesquisou por 2 anos antes de fazer isso. Ela deu 2 jantares de adeus e ameaçou diversos convidados a não falar nada para Joe. Ela viu Joe perder a vida durante 2 dias praticamente. Ela saiu de casa para comprar mais drogas. Ela teve diversas chances o tempo de pensar que matar Joe era algo completamente errado. Eu acho um ótimo assunto de se abordar. Até que ponto alegar insanidade para se livrar de qualquer responsabilidade de um crime que a pessoa comete. Anu estava consciente e ela tinha discernimento do que era certo e errado. O que também me fez questionar um pouco é o fato que ela disse a outros colegas que seria fácil clamar insanidade e se safar de uma pena maior. Ela deu o endereço errado e um nome fácil para o operador de emergências. Ela sabia muito bem o que ela podia ou não fazer. E Anu era uma mulher inteligente. Ela usou a sua inteligência para algo terrível. Ela tinha um conhecimento legal e chegou a dizer que leu diversos textos sobre psiquiatria. Outra coisa, a Mahavi, a sua amiga. O fato dela ter sido inocentada de todas as acusações me deixou perplexa, porque ela estava junto em todos os momentos. Ela deu dinheiro para Anu. Ela foi a cobaia para treinar como injetar drogas. Ela foi à biblioteca com Anu e ela ajudou ela a estudar sobre formas de suicídio. Ela convidou as pessoas para a festa de despedida de Anu e Joe. Ela sabia o tempo todo e não fez nada para ajudar Joe, e muito menos para ajudar sua amiga, porque o que ela fez não é algo que você espera de uma amiga. Mahavi incentivou e alimentou as ideias e ações de Anu. Acho que se também não fosse por isso, talvez não teriam chegado até esse ponto. Além de Mahavi, acho importante a gente citar as outras pessoas que foram nesse jantar. Nenhum dos convidados do jantar foram responsabilizados de alguma forma. Eu pesquisei, na verdade, sobre alguma lei na Austrália sobre um cidadão negligenciar o outro, negar socorro, mas na lei deles não é obrigatório nenhum cidadão fornecer ajuda a um outro que corre risco de vida. O que me deixou mais furiosa nesse caso, porque eu achei que sim, todos tinham que falar com ele, pelo menos.
Nem que se fosse falar, assim, é meio bizarro, mas sua namorada está falando por aí que ela vai te matar. Esse jantar é um jantar de despedida de vocês dois. Ou ao máximo ligar para as autoridades, nem que se fosse de forma anônima. Eles não queriam se implicar na história ou acabar se incriminando. Acho que teve diversas oportunidades de salvar a vida de Joe, e ninguém fez isso. Talvez Joe não acreditaria também que Anu seria capaz de fazer alguma coisa com ele, que ela seria capaz de matar Joe. Acho que ele tinha plena noção que a saúde mental dela estava deteriorando e ele fazia de tudo por ela. Ele até se distanciou da sua família por ela, porque ela precisava dele perto. Joe provavelmente morreu sem fazer ideia de que estava acontecendo com ele, ou que Anu tinha sido responsável por ter feito isso com ele. Pelo que eu ouvi e li sobre Joe, ele era uma pessoa de bom coração, e pelas atitudes que ele teve, a paciência de que muitas pessoas não têm com pessoas que têm problemas de saúde mental foi imensa. Ele não saiu do lado dela por nada. Mudou quilômetros de distância de sua cidade natal para ficar com ela. Largou o emprego, sua família, para ficar do lado dela, porque ela precisava dele. Acho que isso mostra a personalidade de Joe e a perda que os pais sentem até hoje é algo que não dá nem para imaginar. Maria e Nino descrevem que não teve nada mais horrível na vida do que ver o filho que eles educaram viram crescer e cuidar em uma mesa fria para o reconhecimento de seu corpo. É uma dor que eu acho que ninguém nunca vai conseguir imaginar. Depois desse caso, eu fiquei muito curiosa por não ter muitos podcasts ou vídeos falando sobre ele. É um caso extremamente interessante, traz à tona muitos assuntos que são muito discutidos até hoje. Pelo que eu li sobre a Anu e as entrevistas, a Anu foca muito em si mesma. Como é ruim ela ser chamada de assassina. Como ela sofreu com a saúde mental dela. Por mais que ela tenha falado que ela assumia a responsabilidade do que aconteceu, não acho que seja algo genuíno. Ela culpa muito sua saúde mental e, nesse caso, não tem como justificar ela não fazer nada contra ela mesma. Por 2 dias, deixar seu namorado morrer e, mesmo ligando para a emergência, atrasar ainda mais a assistência médica que Joe precisava, mesmo que tenha sido tarde demais. E foi um dos motivos pelo qual eu decidi fazer esse caso. E, na verdade, ele foi um dos motivos pelo qual eu quis começar a fazer o podcast. É uma injustiça que a Anu tenha ficado poucos anos presa e tenha tido uma vida normal depois, ter se formado e até mesmo se especializar, enquanto Joe nunca teve a chance de ter uma vida promissora que ele provavelmente teria. Nunca vou questionar a saúde mental de ninguém, mas até que ponto seria ideal diminuir a responsabilidade de um crime como esse de tirar a vida de outra pessoa. Acredito que a Anu tenha sofrido sim muito, e que realmente estava em um momento muito sombrio na sua vida, mas não é algo de uma hora para outra que ela decidiu fazer isso. Que tenha sido uma morte rápida sem que ela tivesse muito tempo para pensar no que ela realmente estava fazendo. Ela teve praticamente 2 dias para pensar e teve todo o tempo do mundo em ter a vida de Joe em suas mãos, e mesmo assim ela decidiu acabar com a vida dele. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio eu já fiz, na verdade, como eu falei no começo. Eu quis contar essa história de novo, porque, como eu falei no primeiro episódio, eu estava bem nervosa. E agora que eu já estou um pouquinho mais solta, eu acho que eu consegui contar melhor a história. Espero que vocês tenham gostado. Dá bastante raiva ouvir esse caso, pra falar a verdade. Eu fico chocada que muitas pessoas não conheçam sobre essa história. E eu vou colocar esse episódio como um bônus, mas é uma substituição do primeiro episódio. Porque eu não sei o que aconteceu, ele simplesmente apagou. E eu não consegui recuperar ele. Então eu vou deixar esse gravado como se fosse um episódio bônus, mas na verdade é o primeiro episódio do podcast que eu decidi fazer. Nós temos as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só vocês procurarem Cravo Crimes com E, que vocês vão encontrar a gente por lá. Também tem o site agora, que eu consegui soltar, consegui fazer os posts. Então tá bem legal. Espero que vocês também gostem. E não esquece de comentar com alguma amiga sobre o podcast, sobre avaliar o podcast e sobre compartilhar com alguém, porque isso ajuda sempre o podcast a crescer e fazer com que ele cresça cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.